sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas ao canal RGBR, você que é professor, professora de ginástica rítmica. Estamos aqui para nossa live número 117, a sua live sobre ginástica rítmica, o seu aprendizado semanal aqui sobre GR. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar de algo muito importante para o seu ensino na ginástica rítmica, hein? Então, continua comigo até o final desse conteúdo, porque o que eu vou te mostrar hoje vai transformar o que você precisa saber aí para ensinar suas ginastas com excelência, mesmo que você aí não tenha sido ginasta, hein? Esse é o nosso propósito, te levar a ser um profissional de excelência, conseguir formar ginastas que ganham medalhas. E aí, você topa? Vamos falar sobre isso? Vamos evoluir aqui na ginástica rítmica? Então, maravilha! Quero saber se está tudo certo por aí, se vocês estão me ouvindo bem. Ótimo, porque hoje o conteúdo está muito importante. Olha só, erros que você comete ao ensinar o espaccato da ginástica rítmica, o movimento de abertura na ginástica rítmica. Então é sobre isso que a gente vai falar e eu vou te trazer com detalhes tudo o que você precisa fazer para ensinar a sua ginasta do jeito certo. Agora eu te digo uma coisa, essa live aqui, esse conteúdo, ele não é um conteúdo para ginastas, mas sim para professores que vão levar essas correções para ginasta. Então, se você é ginasta, se você é pai de ginasta, está acompanhando o nosso canal aqui, saiba que esse conteúdo aqui é para os professores. Então, você já pode compartilhar aí com os professores, porque hoje a nossa aula vai ser basicamente prática. Através de imagens, eu vou te mostrar tudo que você pode estar errando nas suas aulas de ginástica rítmica. Val, mas por que eu tenho que saber se eu estou errando? Porque quando a gente identifica o nosso erro, a gente consegue corrigir e aí sim a gente consegue evoluir. Tá legal? Eu te digo o seguinte, quando você consegue fazer com que a sua ginasta faça a abertura, faça o espaccato do jeito certo e encaixada, tudo muda, porque as possibilidades de ela conseguir realizar outros tantos movimentos da GR começa por aqui. Ou seja, se você não souber preparar do jeito certo aqui, teremos problemas lá na frente, certo? Então vamos lá. Vamos começar logo com uma imagem. E essa imagem aqui, ela é muito importante para você observar os primeiros erros que as suas ginastas podem querer cometer enquanto fazem o espaccato. O que acontece? Sua ginasta pode estar querendo simplesmente encostar no chão. E aí você vai dizer para ela, ó, a gente vai dar um passo atrás. Por que um passo atrás? Porque a gente precisa primeiro corrigir todas as posições do corpo dela, para depois sim ela encaixar e descer corretamente. Então, se de repente a sua ginasta está fazendo a abertura dessa maneira aqui, preste muito atenção aos erros que eu vou te falar agora. E se você já gostou desse conteúdo até aqui, deixa seu like e compartilhe, porque assim a gente vai fazer que mais professores ensinem com a ginástica rítmica com excelência. Muito bem! Você observou lá atrás a perna dessa ginasta? Você viu o tamanho do desencaixe da perna dessa ginasta? Pois é muito, muito grave. Então, se a sua ginasta não estiver com essa perna encaixada, não importa se ela encostou ou não, ela precisa estar encaixada. E aqui a gente tem que considerar algumas outras coisas que a gente vai ver nesse conteúdo de hoje. Mas observe como essa perna de trás, ela está desencaixada. E qual que são os problemas disso, né? Eu falo que um dos problemas é você ter uma questão anatômica do nosso corpo humano. Então, se ela estiver forçando com muita frequência esse corpo desencaixado, a chance de ela ter lesão é muito maior. Então, aí é algo importante que você, como professor de GR, precisa considerar. Você quer que a sua ginasta seja uma ginasta que simplesmente encoste a abertura no chão ou que ela encoste do jeito certo, se previna de lesões e consiga evoluir para outros movimentos da GR? Se você quer a segunda opção, então lembre-se que você não pode ver a sua ginasta fazendo a abertura com esta posição de pernas. Vamos entender já já como a gente consegue melhorar isso, mas identificar esse erro é algo importante. Maravilha! Próxima ginasta aqui, então. Quando eu olhei essa foto, eu basicamente tive uma palpitação, porque tem muitas falhas por aqui. Val, mas isso aqui é uma ginasta que está começando. Sim, mas se eu não começo do jeito certo, eu terei muitos problemas futuros, inclusive problemas relacionados à lesão.
Então, quais são os erros dessa ginasta que a gente precisa corrigir? Quais são as falhas que essa ginasta está tendo e que eu não posso permitir que ela faça durante a abertura, durante o espaccato? Então, vamos lá. Temos alguns detalhes aqui a observar. E o primeiro deles que eu vou pontuar para você são os ombros, tá? A gente fala o seguinte, as ginastas precisam sempre alinhar os ombros para frente, alinhar na mesma direção que está o quadril dela. Então, por exemplo, se ela está apontando o quadril para frente, os ossinhos do ombro e os ossinhos do quadril devem também estar para frente. E observe que esses ombros dessa ginasta não estão apontados para frente, e sim de lado. Então, ela não deve ficar de lado, ela tem que ficar de frente e ela também não pode ficar torta. São falhas importantes, são falhas graves na base da sua ginasta. E aí a gente vai observar esse pezinho da frente que tá caindo. Ah, Val, mas pode ter sido só para foto. Pois é. Mas eu preciso pontuar isso, porque essa ginasta precisa de consciência corporal também para conseguir dar conta de corrigir o movimento. Então, esse pé que está caindo para dentro, que está virado nessa posição, ele tem uma falha grave. E eu, como professor, quando identificar essa falha, preciso saber como corrigir ou o que corrigir nesse momento. A mesma coisa o joelho de trás. Então, memoriza com a prof o seguinte: joelho de trás apontado para baixo, calcanhar de trás apontado para cima. Se você for pensar só na perna de trás e você corrigir essas duas coisas, você já vai ter um grande avanço com as suas ginastas. Joelho da frente apontado para cima, calcanhar da frente apontado para baixo. Até o final dessa aula eu vou contar para vocês como que eu aprendi isso, com quem que eu aprendi isso e como isso transformou as minhas ginastas para poder entender sobre o encaixe. Então, olhando essa imagem, a gente consegue ver que tem várias falhas muito importantes. Uma delas relacionada ao ombro, outra relacionada à perna de trás, que naturalmente começou lá no quadril. Então, o ajuste do ponto zero do movimento precisa ser realizado no quadril. E a gente já vai entender também como chegar até lá. Mas o ajuste do ponto zero começando no quadril, eu vou corrigir quadril, perna de trás, ombros, pés. E aí, eu bloqueio qualquer falha a partir dali. Mas eu preciso entender aonde está o primeiro erro. E o primeiro erro aqui está no alinhamento do tronco e do quadril dessa ginasta. Vamos para mais uma imagem. Uau, essa ginasta está encostando, né? Está com a abertura completa no chão. Onde você vê aqui que tem alguma falha? Observe. Você que está aqui comigo ao vivo agora ou que vai assistir essa aula gravada depois, você identifica alguma falha? Você identifica alguma falha no corpo dessa ginasta? Comenta para mim aqui, comenta no chat, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você identifica algum problema nessa imagem, porque a gente tem que identificar primeiro o problema. Onde está a falha? Encontrar a falha, encontrar o ajuste do ponto zero, e aí sim eu consigo solucionar todas as falhas da minha ginasta. Muito bem, vamos revelar então. Temos muitas falhas aqui também, né? Vamos começar por essa primeira, que talvez seja uma das que mais chama a atenção aqui. E que se você, de repente, está olhando para essa imagem e não tinha observado, preste bem atenção quando você for corrigir as suas ginastas, porque é preciso corrigir esse detalhe. Observe que o tronco dela está, além de desalinhado, está apontado um ombro para um lado, o outro para o outro, o quadril também está desalinhado, o quadril também está desalinhado. Existe uma curvatura na coluna dessa ginasta. E a gente não quer essa curvatura. A gente quer esse tronco alinhado, reto, o mais postura possível, com maior postura possível. Então, quando você visualiza essa imagem, de cara, você que é professor de ginástica rítmica precisa identificar quais são as falhas e quais são os ajustes que você precisa fazer. Então, o primeiro ajuste é o tronco dessa ginasta. Naturalmente, quando você corrigir o tronco, você já vai conseguir melhorar a questão da postura das pernas. O que a gente tem aqui nas posturas das pernas para corrigir? Então, esse pé da frente que está caindo para dentro, né? Que quando ela melhorar o quadril, ela já vai ter mais ajuste no pé. Este pé de trás que está com o calcanhar apontado para a diagonal e não para cima, então precisamos corrigir. E o joelho de trás. Ginastas, quando realizam a abertura, precisam estar com a perna de trás contraída e por isso esse joelho não vai encostar no chão. Naturalmente, esse joelho vai fazer
uma curvatura, essa perna vai fazer uma curvatura e esse joelho vai desencostar do chão. Então, eu preciso dessa tensão na perna de trás. Ela precisa estar tensionada, alongada e esticada. E para identificar isso, você como professor de GR precisa olhar para essa ginasta, no caso aqui por uma imagem, mas a gente vai pensar em uma ginasta e corrigir os detalhes. Maravilha? Vamos para o próximo então. Quando eu estava procurando imagens para esse conteúdo de hoje, eu achei interessante essa posição dos braços dessa ginasta. Mas eu olhei de longe, quando eu olhei de perto, aí eu vi várias falhas. Vamos lá. Qual a primeira falha que você precisa identificar quando você olha para a sua ginasta? Ela está fazendo exatamente o que essa ginasta está fazendo. Observe os ombros dela. Eles não estão os dois alinhados para frente. E os ossinhos do quadril também não estão para frente. Embora com a massa ela conseguiu deixar o ombro, né? Os braços alinhados, ela não está corrigindo o quadril. E aí eu falo que você tem que imaginar um retângulo. Quando você imagina um retângulo, onde as pontas do retângulo são os ombros e os ossinhos do quadril, você consegue visualizar esse retângulo corretamente, você vai ter uma ginasta encaixada. Caso contrário, existe esse desencaixe grave. E olha só, mais uma vez, um pezinho caindo para frente, para dentro, né? Então, as ginastas precisam trabalhar melhor esse pé aberto em andeor, junto com todo o ajuste do ponto zero, que começa lá no tronco dessa ginasta. Maravilha! Seguimos para mais uma ginasta aqui. Se você está acompanhando esse conteúdo, utilize essa aula de hoje como um exercício para você identificar as falhas e corrigir com as suas ginastas. Então, se eu olho... Meu nariz coçando. Ai. Se eu olho para essa imagem, e essa imagem aqui é da minha ginasta, eu preciso saber o que corrigir na minha ginasta. Este é o grande diferencial de um professor de ginástica rítmica. É quando ele entende o que arrumar. Porque vou contar uma história para vocês. Ontem, eu estava lendo a história, o relato de uma mãe, de uma ginasta. E aí essa mãe falava assim, porque as pessoas às vezes olham para você, filha, e não vê, e vêm tantas falhas, né, tantos erros, mas eu como mãe não consigo identificar tudo isso. Naturalmente, essa mãe, não é professora de ginástica. Então, ela não tem obrigação nenhuma de olhar para essa ginasta aqui e dizer, minha filha, o joelho está dobrado. Minha filha, isso ou aquilo. Não. Uma mãe e um pai precisam dar apoio e suporte. As correções técnicas não são dos pais, e sim dos professores. Agora eu vou lá para o professor. Se esse professor que trabalha com a ginasta não sabe, olhando para essa imagem, o que corrigir, aí esse professor está precisando do método de ginástica rítmica com excelência. Porque o que a gente trabalha lá no método? A gente trabalha as correções básicas, né? E aí, se você olha para essa imagem e acha que tá tudo ok, visualiza o que eu vou te mostrar agora. Olha só. Pontuei para você aqui algumas falhas importantes. Então, quando você visualiza essa imagem, quando você olha para essa imagem sem os círculos vermelhos, você talvez não encontre falhas, mas eu estou pontuando para você aqui quais são as falhas que você precisa aprender para corrigir a sua ginasta. Então, vamos lá. Primeira falha, começando lá no primeiro círculo, bem no ponto, no pé da ginasta. Tem um calcanhar rodado para o lado e não um calcanhar rodado para cima. Então, o calcanhar da ginasta precisa estar apontado para cima, o calcanhar da perna de trás. O joelho da perna de trás, veja que a gente está conseguindo ver a rótula dessa ginasta, né? A gente consegue ver a patela dela. Então, a gente tem uma falha aqui, porque esse joelho deve estar apontado para baixo. E, por fim, eu preciso te dizer que nada adianta você ir lá corrigir o pé, ir lá corrigir o joelho, se você não corrigir o ponto zero. O ponto zero, nesse caso, encontra-se na correção do quadril. Qual é a correção do quadril? São muitos detalhes e por isso você precisa estar com conhecimento para poder corrigir as suas ginastas. Primeiro detalhe aqui, esse quadril está com um ossinho apontado para a gente. E se a ginasta está virada para frente, ela precisa estar apontando o quadril para frente. Professor e professora de GR que não consegue identificar essa falha,
precisa estudar mais ginástica rítmica. Precisa saber mais e precisa entender sobre o ajuste do ponto zero para poder ter resultados de excelência e ganhar medalhas com as suas ginastas. Porque quando a sua ginasta falha lá no espaccato, na verdade, essa falha vai se estender por todos os movimentos. Então, ela não vai conseguir realizar um salto completo, não vai realizar um equilíbrio, não vai realizar uma rotação, tudo porque você falhou. E se hoje você não quer mais falhar, continue acompanhando por aqui para você ter resultados com as suas ginastas, ter resultados de verdade. Vamos lá! Outra imagem que me palpitou o coração. Essa ginasta está completamente desencaixada, completamente errada. E a gente já vai ver como corrigir essa ginasta. Mas você consegue visualizar? Será que quando a sua ginastinha está lá na sua aula, ela está fazendo isso aqui, você identifica aonde precisa melhorar? Isso é identificar o ponto zero. É o ponto zero, é ajustar o correto. Ajustar o ponto zero para ter um resultado correto, para ter um movimento correto. Quais seriam os ajustes aqui? Minha gente, eu nem consegui circular. Eu nem consegui marcar quais são os ajustes, porque são muitos ajustes. Então, pensa o seguinte, essa ginasta tá com o pezinho esticado na frente, que coisa mais querida, né? Mas eu preciso que ela entenda o encaixe da perna de trás. E tudo vai começar no quadril. Então, você vai posicionar ela ajoelhada, depois você vai escorregá-la para abertura e você vai pedir para ela esticar a perna da frente e manter o joelho da perna de trás apontado para baixo. Naturalmente, o calcanhar de trás aponta para cima e aí a gente tem o começo das correções dessa ginasta na abertura. Não deixe sua ginasta se posicionar dessa maneira. Sua ginasta vai lesionar, sua ginasta vai criar vícios e esses vícios são graves, porque depois você não consegue mais tirar. Maravilha? Quero saber se tem alguém por aqui que já deu para sua ginasta, já chegou com a sua ginasta a realizar um espaccato, abertura, numa elevação, num banco, num bloquinho, numa cadeira, numa mesa. Essa foto aqui, ela mostra uma ginasta que talvez esteja lá se preparando, ela ainda tá só se alongando, né? Mas observe e identifique a falha que a gente tem aqui. Se você, como professor de ginástica rítmica, olha para essa imagem e só consegue identificar que a ginasta é muito flexível, atenção. Você precisa identificar também o que essa ginasta precisa melhorar. E aí sim, você vai ser um profissional diferenciado para dar resultados para suas ginastas. O que essa ginasta precisa melhorar então? O posicionamento do seu quadril. Se ela começa o movimento com o joelho de trás apontado para a lateral, ela está fazendo uma rotação de quadril que não é a correta para a ginástica rítmica. A gente vai ver e você vai saber também que no balé, por exemplo, não há problema se trabalhar essa rotação para fora, mas na ginástica rítmica a gente não pode trabalhar o espaccato dessa maneira, porque inúmeros movimentos da GR não serão possíveis se ela trabalhar com essa abertura e o joelho apontado para o lado. Então, o joelho de trás apontado para baixo, o calcanhar de trás apontado para cima. E tudo começa no quadril. Agora, se você tem uma ginasta flexível, que você quer a melhor amplitude da flexibilidade dela, melhore a flexibilidade, e você vai colocar ela para fazer o espaccato em uma elevação, atenção, às vezes é melhor ela regredir. E esse regredir não vai regredir de melhorar, melhor ela dar um passo atrás para dar 2 para frente. Ou seja, não faça abertura com elevação. Nesse momento, sua ginasta ainda precisa melhorar o posicionamento e o encaixe. Depois disso, quando ela já estiver super encaixada, aí sim, você vai proporcionar a ela uma elevação. Certo? Quero saber aqui se temos algum professor. Quero saber se temos algum professor ou professora de GR que está entendendo tudo isso, que está captando essa mensagem e que já consegue identificar as falhas antes de eu mostrar aqui, antes de eu destacar por aqui. Porque se você está conseguindo identificar isso, você já tem alguma vantagem por ter um olho treinado para conseguir corrigir as suas ginastas.
Agora, se você olha para uma imagem, você olha para a sua ginasta e não consegue identificar o ajuste do ponto zero, sua ginasta vai ter muitas falhas e a gente vai precisar trabalhar o seu aprendizado com a ginástica rítmica. Vamos lá. E aí você leva essa ginasta para fazer banco e aí ela começa a fazer o banco com coluna. E olha só que linda, né? Super flexível, vai lá, bota a cabeça lá no chão. Mas observe este ombro está completamente desalinhado. Sem contar aquele pé da frente, né? Então, lembre-se o seguinte, quando você for trabalhar coluna com as suas ginastas, a flexão de tronco para trás, você precisa cuidar do encaixe primeiro. Não queira que ela desça a coluna sem alinhar o tronco. Outra coisa importante, sempre que você propor a sua ginasta coluna, o tronco para trás, peça para ela, anota essa informação, professor, peça para ela colocar o braço da perna da frente mais para trás. Ou seja, se ela for descer a coluna, ela não vai descer com os dois braços aqui, ó, exatamente na lateral do corpo dela, para descer a coluna. Você vai pedir para ela colocar o mesmo braço da perna da frente para trás. Isso vai obrigar ela a torcer o tronco. E a torcer o tronco, ela vai conseguir descer mais encaixada. Então, vamos utilizar esse exemplo aqui. Essa ginasta está com a perna direita na frente. Eu vou pedir para ela colocar o braço direito para trás, mais atrás, para que quando ela desça, ela consiga se encaixar. Essa informação é muito importante quando a sua ginasta vai fazer coluna sobre a abertura, independente se ela está em elevação ou não das pernas da frente. E se você já está gostando do aprendizado desses conteúdos por aqui, deixa seu like e compartilha esse conteúdo, porque juntos somos mais fortes e eu quero que você aprenda a ensinar ginástica rítmica com excelência e forme ginastas de sucesso. Combinado? Maravilha! Trago aqui mais algumas imagens. O Julião mandou uma mensagem aqui pra gente. Faz muito tempo que não participa das aulas, tem nenhum estado muito ocupado no trabalho. Tá tudo bem. Fico feliz que você pôde voltar hoje. Tenho lutado muito para melhorar esses erros com as minhas ginastas. É importante, né? Se a gente não trabalhar esses detalhes, a gente não tem evolução com as nossas ginastas. Então, vamos lá. Já trago aqui mais algumas imagens, então. A primeira ginasta, segunda, terceira, quarta, quinta ginasta. Você consegue visualizar as falhas dessa ginasta? Aí você pode me perguntar, Val, mas você está procurando só os erros? Sim, nesse momento, como professor e professora de GR, você precisa procurar as falhas para aprender a treinar o seu olho e saber corrigir a sua ginasta. Então, encontrar as falhas e encontrar o ajuste do ponto zero é o que vai trazer excelência para as suas ginastas na ginástica rítmica. E aí, temos falha nessa imagem? Vamos identificar então. Primeira imagem, a ginasta de colãozinho vermelho. Nós temos um joelho flexionado na parte de trás, que precisa estar longe do chão, então precisamos ajustar isso. A ginasta segunda ali de colãozinho preto, ela precisa então encaixar esse quadril, observe que a coxa dela está bem rotacionada para a lateral. A ginasta que está lá no espacato com suspensão, né, na coluna, olha o pezinho dela como está solto, a gente precisa fazer essa correção nas nossas ginastas. A ginasta com colã colorido, que também está em flexão de coluna, muito flexível de coluna, mas olha esse joelho flexionado na frente. Essa falha é grave. Vai criar um vício na sua ginasta e uma falha constante. Então, eu preciso aprender a olhar e corrigir. E a última ginasta? A última ginasta, a gente tem um desalinhamento de quadril que naturalmente levou uma falha lá para o calcanhar de trás dessa ginasta. Agora, eu preciso te falar o seguinte, essa última ginasta, ela está utilizando o aparelho, ela está fazendo manejo enquanto ela faz a abertura. Eu defendo que você só vai colocar manejo de aparelho nas suas ginastas quando elas já estiverem com trabalho de encaixe incorreto. Por quê? Você está colocando para ela algo a mais que ela ainda não dá conta do básico, você coloca ela mexer no aparelho, ela vai se preocupar com o aparelho, não vai se preocupar com a flexibilidade e a gente vai ter falhas graves. Então, atenção se você for propor às suas ginastas manejo com o aparelho no espacato. É importante que você preste atenção nas correções antes
de fazer essa proposta para elas, para não falhar ainda mais. E aqui, Magic CMS, mãe de ginasta, tem 7 anos, é da categoria iniciante. Como ajudar em casa a melhorar? Sou nova aqui e já devoro seus conteúdos. Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Esse conteúdo aqui, todo o conteúdo do canal RGBR é feito para professores e treinadores. Não é feito para mãe de ginasta. Esse conteúdo aqui é feito para profissional que tem o conhecimento sobre além do movimento. Então, é para ajudar os professores. Eu falo o seguinte, e uma vez eu conversei com uma ginasta que foi da seleção brasileira, competiu nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, e ela falou o seguinte: Val, eu entendo da seguinte maneira, quando a ginasta vai competir, ela precisa ter o pai e a mãe dando suporte, apoio e acolhendo, e não corrigindo. E eu falo que essa fala dela, ela é perfeita. Porque realmente, a ginasta vai querer você como pai e como mãe, motivando e dando suporte. E não corrigindo. E aí eu falo assim, pai e mãe, se você quer que a sua ginasta melhore, você precisa fazer o seguinte, você precisa confiar no professor que você deu a ela, né? Você foi na escola X, e você tá dando com a sua ginasta, entregando sua ginasta, a sua filha, a esse professor, então você precisa confiar no trabalho dele, tá? E se tiver alguma coisa que precisa ser melhorada no trabalho do professor, ele vai buscar conhecimento e ele vai evoluir. Mas os pais e as mães têm um papel importantíssimo, inclusive, mas é o papel de apoio, não de correção. Combinado? Bom, eu trouxe essa foto aqui. Ai, caramba. Alergia. Eu trouxe essa foto aqui para demonstrar uma bailarina, tá? Aqui a gente tem uma bailarina realizando a abertura, realizando o espaccato, mas aqui a gente tem uma rotação da perna de trás. E aí eu vou te dizer o seguinte, essa rotação da perna de trás está ok para o balé. Essa rotação da perna de trás está certa para o balé, porque o balé trabalha com rotação de quadril, tá? Na ginástica rítmica, não. Então, a gente não quer que essa ginasta tenha essa rotação de quadril dessa maneira. Na ginástica rítmica, a gente precisa dessa perna encaixada. E encaixada é com os ossinhos alinhados para frente. Val, e qual o correto, então? Esse aqui é o correto. Eu já vou revelar quem é essa ginasta, porque eu já quero contar para você qual é a história que eu tenho para essa aula de hoje. Essa aula de hoje, ela começou em um curso lá atrás, em talvez 2009, quando eu fiz um curso com a treinadora dessa ginasta aí, que você vai ver na foto, e ela que repassou para mim esse aprendizado do quadradinho, ou do retângulo, né, do alinhamento. E eu tenho muita honra de levar isso adiante, porque foi uma treinadora com muitos bons resultados. Inclusive, se você ver essa imagem aqui, você já vai descobrir quem é essa ginasta, você vai ver que temos um encaixe perfeito aqui. Observe o calcanhar de trás dela, observe o joelho de trás dela. Está perfeito, está super encaixado. Observe o joelho e o calcanhar da perna da frente. Está super encaixado. E aqui a gente tem Angélica, sim, a nossa ginasta da seleção brasileira, por muitos anos representando o nosso país. E a Angélica nessa imagem tá dando joinha para vocês, e eu também dou um joinha para ela porque ela está extremamente encaixada. Eu vejo aqui a tensão na perna dela de trás e a rotação do quadril, que é exatamente o que a gente busca para as nossas ginastas. A Angélica já não é mais ginasta, hoje é uma treinadora, e eu tenho certeza que ela leva esses conhecimentos também para as ginastas dela. Então, vamos nos inspirar nessa ginasta que foi tão especial aqui para o nosso país e também nesse aprendizado que ela vai mostrar, que ela está mostrando aqui para você. O encaixe correto da sua ginasta precisa ter este alinhamento de quadril e de joelhos e de pés. Ficou claro para você? Maravilha! E como é que eu chego até aquele encaixe, né? Deixa eu ver aqui as mensagens. Como encaixa os ossinhos do quadril? Arielle, conta pra mim, você é ginasta ou é professora de GR? E a Flávia mandou pra mim, já te acompanho há um tempinho, tento estudar muito e me especializar a cada dia mais. Esses dias mostrei uma foto pra técnica e ela disse, a foto tá linda, pena que o quadril não está encaixado. Flávia, você é ginasta ou treinadora? Conta pra mim aqui.
Olha só, já vou responder as perguntas de vocês. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela está demonstrando como eu gostaria que você trabalhasse as suas ginastas para abertura. Agora há pouco eu estava dando uma aula aqui e eu estava falando justamente sobre isso, sobre você dar um passo atrás para dar 2 para frente. Então você recua na abertura, não faz essa ginasta encostar tudo no chão, não faz essa ginasta subir e fazer espaccato em elevação, e você corrige isso aqui. E você alcança isso aqui. Essa ginasta, que talvez não seja nenhuma ginasta, né? Essa pessoa que está fazendo espaccato aqui, ela está completamente encaixada. E uma outra dica que eu trago para você a partir dessa imagem, observe o calcanhar de trás dela. Ela está trabalhando com o pé no chão, com os dedos no chão, justamente para fortalecer o encaixe. Então, pode ser aí uma opção importante para você observar quando a sua ginasta está executando o movimento. Eita, temos aqui fotógrafa de ginasta, Flávia, fotógrafa, Arielle, que é ginasta. Então, olha só, é isso mesmo. Se a técnica da ginasta olhou e falou, pena que o quadril está desencaixado, então ela precisa olhar para aquela foto e corrigir nas próximas vezes, né? E para a ginasta, que você está por aqui, eu quero que você compartilhe esse conteúdo com a sua professora ou com seu professor. Porque o objetivo é que eles entendam como encaixar os ossinhos de vocês, ginastas, para poder melhorar, então, esse trabalho. Essa aqui é uma proposta para você trabalhar com as suas ginastas o encaixe e melhorar o alinhamento de todo o tronco e de todo o quadril. Vamos, então, finalizando esse conteúdo com muita informação por aqui, né? E preparando você a ensinar do jeito certo as suas ginastas, para que você não coce o nariz, para que você não cometa mais esses erros ao ensinar suas ginastas no espaccato. Então, o objetivo desse conteúdo aqui é um verdadeiro ajuste dos pontos zeros. Mínimo, tem muita coisa além disso, mas aqui tem algumas coisas muito importantes que você precisa levar em consideração para ensinar a sua ginasta e ter resultados de excelência e depois conquistar medalhas. Eu vejo que tem algumas pessoas por aqui ao vivo com a gente e eu quero saber o seguinte, você que está aqui comigo hoje, ficou com alguma dúvida desse conteúdo? Eu quero fazer um combinado com você. Quando eu terminar essa live aqui, quando eu terminar essa aula, eu vou postar esse conteúdo. E quando eu postar esse conteúdo, eu quero que você vá lá e deixa para mim qual foi o maior aprendizado que você teve com esse conteúdo. Se você está assistindo essa aula gravada depois, também comenta aqui embaixo qual foi o maior aprendizado que você teve com o conteúdo que eu te passei hoje sobre o espaccato na ginástica rítmica. Essa sua informação é muito importante, porque essa mensagem que você vai deixar, na verdade, é você dizendo para o seu cérebro mesmo os aprendizados que você teve e você nunca mais vai esquecer. Combinado? Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos e nesse perfil eu ensino você, professor ou professora de GR, a ter ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica mesmo que você não tenha sido ginasta. Então nós temos todas as semanas o nosso encontro, segundas-feiras à noite e quinta-feira ao meio-dia. Eu te espero para o próximo encontro. Um beijo grande. Tchau, tchau.